Eu quero ministrar esse tema hoje, do fogo para a água. O texto que eu vou ler, a princípio, ainda não está diretamente ligado a essa palavra, essa proposta. Mas eu quero levar você a um ambiente de mudança que Deus quer provocar na tua vida. Romanos capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Tribulações, que é um ato de prensar, uma opressão, uma aflição, sabendo que a tribulação produz. O que a tribulação faz? Ela produz perseverança. E a Bíblia diz que a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amado, é interessante porque aqui fala de você conseguir redirecionar algumas situações da tua vida que você pode tomar como sendo ruim, mas Deus faz que elas se tornem boas. Deus é capaz de transformar, querido, aquilo que é negativo na tua vida em plataforma de lançamento. Ele é capaz de tomar situações que são para destruir você em situações que vão levantar você. Esse tema do fogo para a água, ele é para mostrar a você que existem instantes que Deus está provocando mudanças em nós. Mas nós não conseguimos às vezes discernir essas mudanças. E por não discernirmos as mudanças, a gente não sabe nem que nome dar a elas. A gente não sabe se chama de tribulação, a gente não sabe se chama de tentação, não sabe se chama de prova, não sabe se a gente está passando por um momento difícil, não sabe se é o dia mau, e ficamos meio com dificuldades de denominar o momento que estamos vivendo. Mas eu vou dar um novo nome para você hoje. Deus, querido, pode estar mudando o teu registro da fé. Deus pode estar levando você para um outro ambiente, do fogo para a água. Fale comigo, do fogo para a água. Deus pode estar mudando o seu ministério de maneira radical. E nessa mudança você pode talvez não estar compreendendo esse movimento de Deus. A nossa vida, querida, ela passa por ciclos. E quando nós estamos nesse processo, nesse ciclo da vida, é possível que a gente não compreenda o meio. Imagina um homem como Daniel, quem mesmo? Uau, tem uma meia dúzia aí. Qual é o nome do homem? Como Daniel, o profeta, que orava 3 vezes por dia sendo levado para a cova dos leões. É meio estranho você imaginar alguém que orou tanto tempo, inclusive com suas mãos sempre com a janela aberta, voltada para Jerusalém, a 1.200 quilômetros da Babilônia, sempre profetizando a restituição daquilo que foi arruinado. Um homem que todo dia profetizava a restituição da ruína, que deve ser a sua prática. Aquilo que foi arruinado na tua vida, profetiza a restituição. Mesmo orando 3 vezes ao dia, pode acreditar, ele foi levado para uma cova de leões. E aí entra um princípio muito básico, mas pode ser muito útil para você hoje. A gente ora muito a Deus, querido, para tirar a gente das tribulações. E está certo, porque nós não nascemos para isso. A gente pede a Deus para tirar a gente da cova do leão, da dificuldade. Mas desde o dia que eu aprendi esse texto do Salmo 23:1, que está dizendo de uma maneira diferente, que o Senhor é meu pastor e meu professor aqui de hebraico, aliás não, né? Mais do que professor, e não me faltará, ou seja, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O texto não está dizendo que nada vai te faltar. O texto está dizendo é que Ele não vai te faltar. O texto está dizendo que não importa onde você esteja, importa é quem está com você. O texto está dizendo que ainda, depois lá embaixo, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque a verdade, querido, o que é céu? Fala para o teu irmão assim, o que é céu? Como a gente pode denominar o céu? Existem muita coisa para se falar do céu, mas se eu puder responder isso em pouquíssimas palavras, eu vou dizer para você que o céu é o lugar da presença de Deus. E se você perguntar, apóstolo, então o que é o inferno? Eu vou para o mesmo caminho, é o lugar da ausência de Deus. Eu não vou falar de uma geografia, de um lugar, de um ambiente, eu vou falar de um lugar da presença. Se para mim, céu é o lugar onde Deus está, até o inferno virou céu por 3 dias.
Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu ao inferno, e diz Pedro, que ele foi proclamar os espíritos que estavam em prisão. E por 3 dias o inferno tornou-se céu. E você está perguntando, apóstolo, mas de onde está isso? É onde diz, querido, no momento que Jesus ressuscita, e nos 3 dias, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A palavra aqui é querigma. Ele não foi evangelizar demônio, ele foi proclamar que ele venceu. E ele habitou no lugar onde havia sua ausência, mas quando ele chegou lá, até inferno vira céu. Eu quero dizer para você, querido, se até o inferno virou céu por 3 dias, quando Jesus entrou lá, imagine quando ele está com você. Não importa o lugar que você esteja, a questão não é onde você está, é quem está com você. Alguém está entendendo essa palavra, meu irmão? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque do fogo para a água significa uma grande mudança na nossa vida. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo mostra para nós que o problema dele nunca foi tribulação. O problema de Paulo foi produção. Fala comigo, produção. O problema do apóstolo Paulo, querido, quando ele diz que está no meio de uma tribulação, não é a tribulação o problema. O problema é a tribulação não produzir nada. É o indivíduo passar 1 ano no deserto, depois sair, ao invés dele sair mais humilde, ao invés dele sair mais sábio, ao invés dele sair mais disposto a servir a Deus, ele sai uma pessoa amarga, uma pessoa ácida, uma pessoa com um monte de dificuldade de relacionamento. Ele não entendeu. Porque Paulo está mostrando para nós que a tribulação produz. O que ela faz? Se ela produzir algo, está jóia. Então deu tudo certo. Deus cumpriu o projeto dele na sua vida. Mas se a tribulação não produziu nada em você, nenhuma perseverança, nem esperança, nem nada na sua vida, você perdeu uma grande oportunidade que Deus lhe deu. Porque a nossa vida é uma construção, querido, que Deus está fazendo porque Ele tem projetos maiores. Toda vez que você termina um ciclo da tua vida, pode acreditar. Eu gosto muito na Bíblia quando diz uma frase, depois destas coisas. Nós vamos encontrar essa frase lá em João 6, vamos encontrar essa frase lá em Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor. Toda vez que um ciclo termina na tua vida, vem uma nova palavra de Deus para um outro momento que você vai entrar. Hoje o apóstolo está vivendo esse momento, depois destas coisas. Essa igreja está vivendo esse momento. Vocês entraram aqui e vocês podem exatamente dizer isso. Depois destas coisas, venceu um ciclo, orações foram respondidas, a profecia se encontrou com o seu tempo. Agora virá uma nova palavra do Senhor para um outro momento que Deus tem para você, para essa igreja, para a tua família, para os seus negócios, em todas as áreas da tua vida. Então o problema do apóstolo, querido, nunca foi a tribulação, mas foi o que ela pode produzir na vida da pessoa. O que eu me tornei depois de passar por uma tribulação? Quando eu digo a você que nós não conseguimos dar nomes a esse ambiente que vivemos, às vezes de uma dificuldade, é porque nos falta às vezes compreender um todo. Porque quando estamos no meio de um processo, e ali tem uma enfermidade. Eu orava agora quinta-feira para um pastor no ministério, 70 anos de idade, ele é o mais ancião que nós temos no ministério. Ele se converteu no Projeto Vida, discipulei, um homem de Deus, e o ordenei pastor há alguns anos atrás. E há anos ele vem lutando para conhecer, saber, investigando a enfermidade dele. Ele veio com um laudo de uma enfermidade para a morte. E quando eu estava ouvindo ele me falar, eu tentando consolar ele, ele me consolando mais do que eu estava consolando ele, pela fé, pela convicção que ele tinha, eu tentando mostrar para ele que aquilo era um processo, mas que eu cria que Deus estava ali para poder fazer algo poderoso e o nome dele ser glorificado. É como aqueles que perguntaram, por que aquele cego está cego? Por que aconteceu isso? Foi o pai ou a mãe dele que pecou? Jesus falou, para que a obra de Deus se manifeste nele. Às vezes nós estamos no meio de um processo desse e nós não conseguimos acessar o que vai acontecer lá no futuro. Mas nós precisamos confiar, querido, de que todas as coisas,
elas estão sendo construídas para algo maior. Há um texto em Hebreus, eu quero que você abra esse texto, capítulo 10, no versículo 12 até o versículo 14. Esse texto ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 12 até o verso 14. Quem já achou diz amém. Já achamos ali, olha. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Percebe aqui, tem uma versão chamada J.B. Phillips, que diz o seguinte: mas esse homem, depois de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus, não oferecendo nenhum outro sacrifício desde aquele momento, mas aguardando até que, olha que lindo, seus inimigos sejam feitos apoio para os seus pés. É interessante que aqui você percebe que aquilo que seria para você algo ruim, os seus inimigos serão feitos como plataforma de lançamento para a tua vida. É interessante que aqui mostra que o inimigo ele vai pavimentar o teu caminho. Eles serão colocados como apoio dos teus pés, porque quando você se posiciona, Deus posiciona teu inimigo. Ele está dizendo que quando você se coloca na sua posição de filho, Deus coloca o seu inimigo na posição dele abaixo dos teus pés. Quem está entendendo isso, meu amado? Mas eu digo isso a você, não é só para te dar aí um ânimo emocional, é para encher o teu coração de fé, de que toda a trajetória que você está vivendo está sendo construído algo. A igreja que eu pastorei lá em Volta Redonda, o local que a gente está hoje, a gente já está há bastante tempo, mas antes de chegar ali passamos em 3 lugares. Primeiro uma garagem, né? A história é muito parecida, aqui não foi garagem, mas foi acho que uma padaria, né? E fomos depois para um galpão. Esse galpão nós ficamos 5 anos, lá em Volta Redonda. Eu me lembro, eu não tinha pessoas para me ajudar integralmente, eu só tinha voluntários que vinham depois do trabalho da CSN, a grande maioria, a Companhia Siderúrgica Nacional, eles vinham me ajudar depois das 7 da noite, para reformar o galpão, para a gente poder inaugurar. E eu tinha um pouco mais de tempo, eu dava aula de música, era o meu sustento, eu conseguia coordenar, e eu vinha trabalhar durante o dia. Nunca fui pedreiro, mas um bom servente. Meu pai me treinou nisso. E eu vinha trabalhar. Eu lembro que um dia eles construíram o altar. Eles colocaram todo o muro, fizeram direito, fizeram o desenho de como seria. E era uma antiga oficina mecânica. A gente tinha quebrado muitas paredes cheias de graxa, muitos escombros. Estava no meio do galpão. E eles estavam indo embora lá para as 11, meia-noite. E eu falei, amanhã o que é que eu faço? Ele falou, pastor, se o senhor tiver condições, o senhor pega todo esse escombro aqui que tiver no meio, joga em cima aqui do altar, joga tudo lá dentro, enche esse buraco o máximo que você puder, não joga lixo, não coloca madeira. Eu fui obediente, eu fiquei o dia inteiro carregando carrinho de escombro e jogando lá, e o máximo que eu pude. Quando chegaram de noite, eles continuaram fazendo o mesmo, mas já para o final já do trabalho, começaram daquele liso, né? Prepararam tudo, uma semana depois colocaram o carpete, colocaram um púlpito bonito e eu fui pregar. Ninguém ali sabia, mas quando eu estava sobre aquele altar, eu ficava pensando, aqui debaixo de mim tem tanta coisa que era lixo, mas eles colocaram aqui embaixo, arrumaram, colocou em ordem, e agora está sendo como plataforma para mim, para que eu fique um nível mais alto. E eu quero dizer para você uma coisa, querido, toda vez que o diabo querer jogar lixo, quiser jogar lixo sobre você, quiser pegar escombros da tua vida, vai aumentar mais um degrau para você subir, porque ele é como estrado dos teus pés, ele é como estrado dos teus pés. Pode ir recebendo aí em nome de Jesus, ele é como estrado dos teus pés. Você já viu aqueles que dizem assim, mas eu não posso fazer tal coisa por causa da minha história? Não, você não está entendendo. É por causa da tua história que você está servindo a Deus. É por causa do teu passado que você está servindo a Deus. É por causa da sua caminhada que você está servindo a Deus.
E toda vez que Satanás, querido, ele tenta contra você, ele se posiciona debaixo dos seus pés, ele aumenta mais a sua projeção. Toda vez que ele tenta derrubar você, ele está levantando você, porque depois da cruz, querido, toda maldição foi invertida. Então, em nome de Jesus, entenda e receba essa palavra, entenda e receba a promessa que Deus tem sobre a tua vida, que pode vir tribulações, mas ela vai produzir algo tremendo em você e algo poderoso em você. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo muita gente lidando com coisas novas e não sabendo, como eu lhe disse, que nome dá a essas coisas novas. Na nossa mente, querido, nós vamos sendo trabalhados por Deus para cumprir um propósito. Já lhe disse que o problema do apóstolo Paulo não era a tribulação em si, mas era o que ela podia produzir. Inclusive ele um dia disse que a leve e momentânea tribulação faz o quê? Produz eterno peso de glória. Ele mostra para a gente ali, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Esse texto, depois eles vão projetar, você vai ver que está dizendo a mesma coisa, tem uma produção em jogo. Aí você começa a perceber que antes de você orar para Deus tirar você da tribulação, você vai orar para Deus descer com você nela. Foi como Daniel que eu dizia. Ele foi jogado na cova. Deus não livrou ele da cova, Deus desceu na cova. Talvez você está orando a Deus para que te livre, mas Deus na verdade vai descer onde você está. A questão aqui é que Paulo está dizendo de novo, porque a nossa leve e momentânea tribulação tem um poder de produzir algo poderoso na nossa vida. E ali ele faz duas comparações, né? Porque ele fala sobre o peso da glória, que é exatamente o significado da glória. É aquela balança que você coloca, aquela antiga, né? Que você põe um peso de um lado e aí do outro você consegue saber se tem 1 quilo de feijão ali. Na verdade, Paulo colocou o peso da glória de um lado e falou para ele agora: deixa eu colocar os 30 anos de ministério, de tribulação, de luta, de açoite, deixa eu colocar esses 30 anos do lado de cá. Quando ele colocou, irmãos, não fez nem efeito. Porque a questão não é que a tribulação dele não era pesada, é que quando ele comparou com a glória que Deus tinha, ele falou: isso é leve demais. O que está faltando para a gente é a comparação. Porque quando você comparar com aquilo que está te esperando, o que você está vivendo hoje é como um nada. Quem está recebendo, quem está entendendo essa palavra, querido? Em nome de Jesus, é como nada. É como nada. Ele compara. Então ele diz: por isso que essa tribulação produz algo em mim. Ele não estava agora desmerecendo as tribulações e as lutas que ele viveu. Ele não estava dizendo que não era nada simplesmente, mas comparado ao que Deus tinha para ele, a gente precisa dar uma olhadinha nisso. Porque Jesus, querido, ele disse que nós teríamos a vida eterna, mas também disse que nós teríamos vida com abundância. Ele fala para a gente sobre algo para o céu e ele fala para nós sobre algo na terra. Ele está dizendo que tem promessas para nós. Então, quando eu estou enfrentando uma dificuldade na vida, eu não vou celebrar pelas tribulações, mas eu celebro por onde elas me levaram. Porque se não fossem as tribulações, eu não estaria aqui hoje, talvez ensinando alguma coisa para você. Mas foram elas que me levaram onde eu cheguei hoje. E por isso Paulo disse que comparado à glória não é nada. E ele pegou a eternidade. Sabe o que ele disse? Ele pegou a eternidade e chamou de momentânea. Porque, irmão, você pode dizer assim: mas 30 anos, tanto tempo servindo a Deus, açoitado, tanto tempo sofrendo, você podia chamar e dizer: meu Deus, Paulo será que não tem consciência do sofrimento que ele teve? Tinha, irmãos. Só que quando ele olhou para a eternidade e pegou o tempo de ministério dele, ele falou: isso aqui é um cisco, isso aqui não é nada. Ele chamou de momentânea. Então aquilo que você está dizendo: mas já tem 2 meses, apóstolo, mas já tem 2 anos, você fala assim com jeito, né? Já tem, toma no teu entendimento o que está esperando você, o que Deus tem para a tua vida. Você vai ver que isso aqui é só uma passagem, que você já venceu, querido, que você já é mais do que vencedor. E Paulo, ele traz esse entendimento para nós, porque ele queria trazer esse novo significado para a nossa vida. Quando se fala sobre produção, logo pensamos em prensa, né? Nós vamos agora para Israel de novo, né? Eu creio que muitos aqui logo vão se interessar, e dia 19 de junho estamos subindo para Jerusalém. E lá tem um lugar chamado Getsêmani, né? Que é o jardim da prensa, onde Jesus orava.
E é interessante que a primeira vez que eu fui a Israel, tempos atrás, eu fui num desses jardins onde ensinaram para a gente como se prensava azeitona, passando por 4 níveis de prensa. Onde o primeiro azeite era para ungir reis e profetas, segundo acender lamparinas, terceiro azeite comestível, enfim, eles vinham ensinando, porém o último era uma graxa. A azeitona já tinha passado por uma tribulação tão grande. Ela passava pela primeira tribulação, acabou não, segunda, terceira, quarta, a bichinha quando já estava já nada, só a graxa, não, aproveita a graxa dela ainda. Só que a gente quer o azeite, mas a gente não quer a produção, a gente não quer a prensa, mas não tem azeite sem prensa. Você pode falar isso para o teu irmão? Não tem azeite sem prensa, tem que ter uma produção, e para ter a produção, às vezes tem a tribulação. Aí você diz, mas essa tribulação está vindo da onde? Aí que eu quero contar para você uma história. Às vezes nós entendemos que os momentos que estamos na nossa vida, passando por mudanças, nós às vezes não compreendemos o quanto é Deus que está trabalhando. Eu quero falar sobre Elias. Mas o que tem a ver Elias com o texto do apóstolo Paulo? Eu quero falar sobre Elias. Eu quero falar sobre um momento na vida desse homem de Deus, que foi um grande profeta, que encontrou uma nação completamente na apostasia, na desistência, perdida na idolatria, e que ele entra, porque toda vez que o caos é estabelecido, Deus levanta profetas. Não é Deus levanta profetas, depois vem o caos. Todo profeta nasceu depois que o caos se estabeleceu. Então você é um profeta que Deus levantou para transformar o caos. Porque quando você abre a tua boca, o caos sobre a tua casa muda. Quando você abre a boca, onde está a sua empresa, muda. Porque tudo, a Bíblia fala que a terra sem forma e vazia, está dizendo lá, estava, na verdade tornou-se. Por que tornou-se? Porque era perfeita, mas tornou-se sem forma e vazia. Tudo aquilo que era perfeito na tua vida e tornou-se um caos. Uma palavra pode transformar o caos. Quando Elias entrou, ele precisava mudar o ambiente. O que ele faz? Elias tinha um ministério do fogo para a água. Elias tinha um ministério, querido, que quando ele orava, eu quero ler um texto para você, em 2 Reis 1, versículo 9. Abra aí, enquanto você vai abrindo, eu vou falando contigo. Elias quando orava, querido, caía fogo. Quem se lembra disso nas escrituras? E era tão tremendo como esse texto. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e lá os 50. Vamos lá, eu não vou ler todo o texto, olhe para mim. Essa cena se repetiu umas 3 vezes, mas 2 vezes. Elias simplesmente disse: eu não vou. Se eu sou homem de Deus, faz a conta de quantos segundos é essa oração. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo sobre vocês. Não deu nem 5. Aí veio o segundo capitão com 50 e falou a mesma coisa: o rei quer falar com você. O rei não estava entendendo que quem decide a hora de falar não é o rei, é o profeta. Aí ele diz: não, se eu sou homem de Deus, aquela oraçãozinha rápida, caia fogo sobre esses 50, morreram. Quando chegou o terceiro grupo, querido, até o ímpio sabia. Sabe o que o terceiro grupo falou? O capitão falou: não ora não. Não ora não, no texto está assim, não ora não, porque eu sei que se você orar, vai cair fogo do céu. O ministério de Elias era tão forte no fogo, querido, que ele não precisava, até o ímpio sabia disso, que o dia que ele começava, o momento que ele começava a orar, qualquer instante, o fogo ia cair do céu. O que eu quero mostrar para você com esse entendimento, é que Elias, por mais que fosse extraordinário, ele já se sentia muito confortável dentro do ministério pelo qual Deus deu a ele.
Todos nós, querido, temos uma chamada de Deus. Você pode ter se convertido semana passada aqui nessa igreja, mas o Espírito de Deus já tem em você uma vocação, um chamado, um dom, pode dizer um amém aí? Vamos lá? Para você fazer algo nesse ministério. A questão é que quando nós conhecemos aquilo que Deus nos chamou, nós temos uma tendência de nos encostar nisso. De ali a gente dizer, Deus me chamou para orar. Não, Deus me chamou para pregar. Eu sou mestre. Não, o Senhor está me usando para evangelizar. E nem me chama para poder orar por enfermo, que eu gosto mesmo de trabalhar em tal área. Mas irmãos, de repente, Deus traz um novo significado, um novo registro para a tua fé. E a gente não compreende que a nossa vida passa por ciclos, passa por mudanças. E às vezes Deus está querendo provocar mudanças, e Ele está dizendo, é o diabo, e não é o diabo nada, é Deus que está fazendo coisa nova na tua vida. Elias, querido, orava pelo fogo de tal maneira, que eu nem preciso ir no texto, os irmãos se lembram, que quando ele disse para os profetas de Baal, vamos ver quem é o Deus sobre Israel. Subiram o Monte Carmelo. Aqueles que vão a Israel agora em junho, nós vamos subir o Carmelo, querido. Todo lugar é importante em Israel, mas em particular, eu amo subir naquele lugar, porque para mim é um lugar de decisão. Tem aqueles que chegam, apóstolo, e falam assim, eu não vou a Israel porque eu estou tomando muitas decisões, não posso viajar. Você não está entendendo, irmão. É por isso que você tem que ir lá. Eu não vou a Israel porque eu estou passando uma luta. Então você não entendeu nada. É por isso que você tem que ir lá. Porque é ali que eu defini muitas coisas na minha vida. Ah, mas é um investimento alto. Você vai perceber pequeno. Depois que Deus te der uma palavra ali, que vai trazer um destino para você, tudo muda. Elias vai para o Carmelo. Ali tem um monte de chaves, um monte de palavras lindas. E eu não vou aqui cair na tentação de entrar nesses detalhes. Eu quero apenas chamar a atenção a essa palavra que Deus me deu hoje para compartilhar com vocês. Elias, então, ele orava, o fogo caía. Os irmãos se lembram que os profetas de Baal oraram por horas, desde a manhã, quase ao meio-dia, eles estão se cortando, orando, manda fogo Baal, e nada acontece. Ali eles esperavam um milagre, nada aconteceu, e Elias, ele tinha tanta certeza, preste atenção, Elias tinha tanta certeza que quando ele orava, o fogo caía, que ele chegou a brincar com aqueles homens. Ele chegou a brincar com eles. Eu imagino que ele tinha muita certeza mesmo que aquele fogo ia cair. Porque, meu irmão, eu tenho minhas certezas, mas desse jeito, teu Deus deve estar viajando, teu Deus deve estar... E ele estava sozinho naquele negócio. Mas Elias, ele sabia de uma coisa fantástica que eu não canso de ensinar. E um dia eu posso até ter falado aqui em outras pregações minhas, vindo nessa igreja. Elias, ele não se ocupou muito tempo em orar muito. Eu não estou dizendo que orar não seja importante. Opa, ore muito. Mas antes de você orar muito, decida preparar o altar. Porque se o altar não está preparado, você pode gastar muito tempo orando e não vai ter resultado na tua vida. Olhe para mim e preste atenção, querido. O detalhe mais importante não é fazer certo, é crer certo. Você pode fazer tudo certo e dar errado. Muitas pessoas estão fazendo as coisas certas, mas não está conseguindo alcançar propósito na vida. Muita gente chega ao final do ano e diz, meu Deus, eu trabalhei tanto nessa igreja, eu trabalhei tanto na minha família, eu fiz tanta coisa e nada deu certo. Eu não duvido que você está trabalhando e fazendo certo a sua condição, no seu entendimento. Mas se você não tiver a crença certa, você vai gastar tempo, investimento da tua vida e nada vai dar certo. Existem aqueles que ainda negociam com Deus. Não, eu não dou meu dízimo não, eu dou uma ajudinha de vez em quando ali. Ai meu Deus. Se a Bíblia diz que quando eu trago o meu dízimo eu repreendo o devorador, Deus abre janelas nos céus, Deus derrama bênção tal. Eu vou tentar negociar com Deus o que está escrito. Eu vou tentar negociar com Deus e falar, não Deus, mas eu estou fazendo certo, eu ajudo os pobres, eu ajudei ali uma igreja, eu fiz tanta coisa e nada acontece. Por quê? Porque o princípio é mais importante na tua vida. Quem está entendendo, diga um amém, meu irmão. Agora entenda uma coisa, Elias, querido, ele preparou o altar. Por isso, se você olhar a oração de Elias, a oração durou pouco. É uma oração pequena, mas não que ele não tivesse orado mais, mas quando ele orou em voz alta, ele pôs para fora o que ele deve ter orado em 6 horas, de manhã até a viração, de tarde até a viração do dia. Ele faz oração para que o povo saiba que o Senhor é Deus de Israel, manda fogo. Se você contar no relógio não dá 10 segundos, irmão. Mas por que, apóstolo, você está falando tanto essa questão do tempo? Eu vou te explicar. Porque quando Elias orava pelo fogo caía, mas de repente Deus pediu água. Irmão, que tribulação.
Elias agora tem que orar para cair chuva. A primeira coisa que ele tem que fazer é buscar ajuda. Ele chamou um homem para ajudar ele, um discípulo para poder subir com ele no monte. Vão comigo lá que agora a chapa esquentou. Vão comigo agora porque eu vou ter que fazer uma coisa que eu não estou acostumado. Irmão, enquanto a gente está na nossa zona de conforto, tudo vai bem. Você me chama para pregar aqui, por mais que seja um temor muito grande estar nesse altar, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. Mas quando Deus chama, Lamartine, a gente para fazer aquilo que nós não fomos preparados, que ainda achamos que não é nosso chamado, vira tribulação. Eu comecei a atender líderes no meu gabinete ano passado, que chegavam para mim dizendo: eu não sei o que está acontecendo comigo, está difícil, eu estou lidando com coisas novas, eu estou vivendo coisas novas na minha vida, eu não sei nem que nome dar, eu estou passando, gente assim dizia, eu sou crente há 30 anos, eu nunca passei pelo que eu estou passando. Eu dizia: Deus, me dá uma luz, me dá uma sabedoria para ajudar esses pastores, para ajudar esses homens e mulheres que chegam até mim. E um dia Deus disse para mim: eu estou mudando o registro da fé deles. Eles não estão entendendo. E Deus me deu essa palavra do fogo para a água. E por isso hoje eu quero trazer esse entendimento para você. Quando Elias começou a orar por chuva, irmão, a coisa mudou. Ele colocou a cabeça entre as pernas. Que se alguém que tiver essa graça de fazer isso, não me faça para não envergonhar a gente, né? Mas ele colocou a cabeça entre as pernas na posição literalmente de dar luz. E ele ora, chega para o moço e fala assim: e aí? Nada. Eu estou falando daquele homem, querido, que orou 5 segundos, o fogo caiu nos 50. Estou falando daquele homem que orou talvez 10 segundos e o fogo caiu no altar. Vocês estão compreendendo ou não? Eu estou falando daquele que quando estava dentro do chamado dele, que estava dentro daquilo que era a zona de conforto dele, por mais sobrenatural que fosse, ele estava fazendo aquilo que ele estava acostumado. Mas Deus agora disse: você vai orar por chuva. Uma chuva eu não sei. Eu sei fechar o céu, abrir eu não sei. Ele disse: o céu vai fechar. O céu fechou. Agora Deus fala: manda abrir. Senhor, o Senhor não me ensinou essa parte. Você sabe que tem hora, querido, que Deus vai virar na sua vida, vai mudar o seu registro da fé. Elias podia olhar para aquilo e dizer: que tribulação é essa? Meu Deus do céu, meu ministério estava tudo bem até agora, estava tudo organizado, tudo confortável, estava tudo bem, e agora o Senhor vira e começa a me pedir coisas que eu, na verdade, não estou acostumado a fazer. Mas Elias entendeu que tinha um propósito. A segunda vez, orou, e aí o menino chegou e falou assim: nada. Irmão, talvez você nessa estágio ia dizer assim: Deus não quer não. Se o Senhor não quer fogo não, porque se eu quiser fogo eu oro rapidinho. Se o Senhor quiser eu faço agora. Se o Senhor quiser eu monto agora. Eu estava conversando esses dias com um homem, um apóstolo. Eu fui pregar agora 2 semanas atrás em São Gonçalo. É uma cidade do Rio de Janeiro. E lá tinham vários pastores, muitos discípulos que eu tenho ali, e tinha um que eu não conhecia. Ele chegou assim para mim, apóstolo, e disse o seguinte: ele falou: apóstolo Joel, eu já ouço suas mensagens, me contou toda uma história lá. E ele disse: olha, Deus fez uma virada na minha vida, porque eu tinha 2 lojas. E ali no contexto que ele mora, em Niterói, São Gonçalo, o que ele me falava era um contexto muito alto. Ele disse: eu era próspero, sou ainda, mas ele me contando no sentido de recursos, né? Ele falou: apóstolo, uma das lojas me dava por dia, em média, R$10.000. Então eu viajei para muitos lugares do mundo. Eu viajava para os Estados Unidos direto. Eu ficava toda semana procurando alguém para abençoar. Minha esposa chegava assim na igreja, em algum lugar, dizendo: quem que a gente vai dar R$1.000, R$2.000? Porque a gente queria abençoar as pessoas, porque Deus me prosperou para abençoar. E ele tinha esse desejo de abençoar todo mundo. Ele prosperou. Mas um dia Deus falou com ele assim: você vai entregar uma loja. E ele, lógico, a princípio ele ouviu, mas porque 2, uma lhe dava muito lucro e a outra não tanto, mas lhe dava lucro. Ele foi me contando as ações, os projetos que ele era envolvido. E ele disse que imediatamente ele demorou um pouco, o filho dele ficou doente, e ele ficou desesperado. Ele entendeu que era um sinal. Ele falou: Deus, pelo amor de Deus, está aqui a loja. Foi a experiência dele com Deus, tá, querido? Não creia que tudo é assim, cada um tem a sua experiência. Ele disse para mim que tudo bem, ele estava com a outra loja dele, ainda continuou abençoando. E Deus falou: eu quero a segunda, eu quero você na obra. Mas Senhor, eu abençoo, eu estou ajudando um monte de gente. Se o Senhor me pedir para pagar para um pastor, para alguém, para um missionário lá na África, eu pago. O Senhor não quer que eu faça, porque ele era próspero, ele tinha muito recurso, né? Ele não é vaidoso não, mas ele quis contar o testemunho. E ele falou: apóstolo,
Deus mudou tudo, porque eu entreguei minha loja, eu entreguei tudo e fui viver da obra. E pior, ou melhor, Deus mandou abrir uma igreja lá na comunidade, que para entrar, apóstolo, se eu vou pregar lá, tem que entrar junto comigo, porque é tão violento o lugar, que você não consegue entrar lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Meus filhos, e minha esposa me chamou esses dias e disse assim: pai, a gente nunca foi tão feliz na nossa vida. A esposa dele chegou e falou para ele assim: olha, a gente quando tinha tudo, ou tinha tanto recurso, viajava a hora que queria. Agora ele tem que esperar alguém abençoar para ele Israel. Ele espera alguém. Um dia ele chegou na concessionária, ele disse que ele precisava muito do carro, porque o carro dele quebrou mesmo. Ele já tinha tido muito, mas ele nunca murmurou. Ele foi escolher o carro. E quando ele escolheu o carro, ele olhou: meu Deus, isso aqui eu não posso mais, eu não tenho condições. O vendedor pediu um pouquinho de tempo para ele, voltou, ligou para alguém e falou assim: eu quero dizer uma coisa, qual carro que o senhor quer? Ele falou: esse, mas só foi em 100 meses. Ele falou: olha, alguém ligou aqui para a agência e mandou te dar esse carro, mas disse uma coisa, para o senhor nunca saber quem te deu. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Mas por que eu estou lhe contando isso? Porque quando Deus mudou o registro da fé desse empresário, ele entrou em parafuso. No primeiro instante ele falava: Deus, mas o Senhor não quer que eu prospere para abençoar? O Senhor não quer que eu continue fazendo o que eu já estou acostumado a fazer? Aí Deus falou: não, agora eu quero água. É igual a Elias. Agora eu quero outro registro da sua fé. Eu quero você na obra. Eu quero você envolvido. Tem noção do que é isso, apóstolo? Tem. Nesse dia, Lamartine, eu tinha levado um empresário comigo, um rapaz muito promissor. Ele ficava pequenininho na cadeira assim, mas pequenininho. Ele falou, só de ouvir, de medo. Ele falava assim: pastor, deu medo daquilo, eu me vi na minha direção e falar: eis que vos digo, meu servo. Mas já tem um pessoal aqui já assim também. Tem gente que já falou: vim no culto errado. Fique em paz, irmão. Jesus, ele faz a obra perfeita. Esse pastor está muito feliz. Ele não tem falta de nada, está indo bem. Eu quero dizer para você que quando é Deus fazendo, o teu estado posterior será sempre melhor do que o seu anterior. Porque você não é o que está sobre você, você é o que está em você. Ok? Mas esse homem passou por essa tribulação? Não, por mudanças. Quando Elias, querido, está orando a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, você pensa bem, talvez você num processo, está passando por um processo desse, dizendo: Deus, o Senhor está me pedindo uma coisa, o Senhor está me permitindo viver algo, mas eu estou em pecado? Não estou. Eu não estou vivendo longe do Senhor. Elias podia dizer: Senhor, mas eu fiz tudo certo, eu orei, o fogo caiu. Mas ele começou e continuou orando. Ele pode até não entender de água, mas entendia de sinais. Quando no 7ª vez veio uma nuvem, tamanho da palma de um homem, ele já entendeu: pode correr, que a chuva vai chegar. Sabe por quê, meu amado? Porque o fogo trazia visão, mas a água trazia provisão. Deus estava mudando o registro. Aquele povo de Israel, aquele povo precisava saber quem era Deus de Israel. Por isso caiu fogo, para saber que Baal não é Deus. Mas depois que eles descobriram que Baal não é Deus e que o Deus de Israel é o Deus poderoso, a visão foi aberta. Mas Deus agora quer usar o profeta não para trazer sua visão, mas para trazer provisão. Porque quando a chuva caiu, o povo voltou a comer, o povo voltou a ter prosperidade. Deus quer fazer uma virada, meu Deus, na sua vida, meu amado. Deus quer fazer uma mudança. E talvez aquilo que você está chamando de tribulação, Deus está querendo mudar o teu registro da fé. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar para você. Quando eu entro aqui, nesse lugar na qual já preguei várias vezes, não aqui nesse lugar, mas nessa igreja, é nítido que Deus está virando uma chave nesse ministério. Deus está trazendo registros novos. Pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. Deus está virando uma chave. Deus vai pedir coisas novas. Fale comigo: do fogo para a água. Quando você vê o ministério de Elias do fogo, até para ir para o céu ele foi num redemoinho de fogo. Ele estava tão acostumado com fogo que pegava até carona no fogo.
Mas de repente Deus disse: eu quero água, eu quero chuva. Eu imagino Elias depois chegando no culto dizendo assim: Deus, só quer fogo ou água hoje? O que o senhor quer? Porque agora eu aprendi os dois. Então não resista quando Deus quiser fazer mudanças na tua vida. Não resista quando Deus quer mover algo novo na tua vida. Porque pode ser que algumas pessoas vieram aqui essa noite e talvez está numa briga com Deus, dizendo: Senhor, que tribulação, que luta, que situação é essa? É Deus trazendo um novo registro para a tua fé. Talvez você não sabia o nome, mas é Deus conduzindo você para um outro ambiente, como fez com Elias. Só que pelo caminho, querido, nós podemos perder a unção. A história bíblica diz que havia uma escola de profetas. Eliseu foi ensinar nessa escola, e quando chegou lá o lugar estava muito pequeno. O lugar que um dia foi grande se tornou pequeno. Porque todo lugar, querido, que um dia foi grande e que cumpriu um propósito, ele vai se tornar pequeno. Porque quando você anda no propósito, Deus sempre vai ampliar seu ministério. Eles chegaram lá, a escola não cabia mais ninguém. E o fato é que um dos profetas, estudantes de profeta, haviam várias escolas proféticas, em Gilgal, em Betel, vários lugares. Naquela aula especial, lotou. Aí ele disse assim para o profeta: faz o seguinte, vamos descer ao Jordão, cada um corte uma viga e vamos trazer para poder aumentar o lugar. Irmãos, esse é o desafio: fazer crescer o lugar que te fez crescer. Qual que é o desafio? Fazer crescer o lugar que te fez crescer. Muitas pessoas, querido, não entendem que quando você cresceu em um lugar, é porque agora o teu desafio é fazer esse lugar crescer. Alguns, ao invés de fazer crescer o lugar que fez crescer, saem do lugar. Mas Deus te chamou para fazer crescer o lugar que te fez crescer. Porque você é o que é pelo lugar que um dia Deus trouxe você. A consciência dele estava clara: profeta, nós não vamos para outro lugar, nós vamos aumentar esse lugar. Porque se a gente aumentar esse lugar, vai caber todo mundo. E nós vamos fazer crescer. Eles desceram ali. Todo mundo começou a trabalhar. Um deles estava com o machado emprestado. Quem está se lembrando dessa história? E ali, quando eles trabalhavam, um deles está trabalhando, derruba a árvore, madeira, outro derruba. Mas ele está trabalhando e de repente a ponta do machado vai e cai dentro do Jordão. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Ali começa algo tremendo, que eu quero trazer essa chave para orar por você. Quando cai o machado, o profeta faz uma pergunta. E essa pergunta, querido, ela é muito importante você entender. Onde caiu? Qual que era a pergunta? Onde caiu? Talvez você pense: para que ele perguntou? Ele não é profeta, é só orar, o machado não flutuou. O machado não é flutuar do mesmo jeito. Ele pega uma madeira e joga o cabo de machado, e ali o machado flutua naquela água do Jordão. Ali foi um milagre. Mas antes do milagre acontecer, a pergunta tinha que ser respondida: onde caiu? Eu não tenho problema, querido, nesses 28 anos que eu sou pastor, de tratar com pessoas, ministérios, famílias que caíram, que se perderam, que desanimaram, que perderam a rota. O meu problema é quando essas pessoas chegam até mim e não são honestas. Porque ao invés de elas dizerem logo aonde caiu o machado, elas querem justificar tudo na vida, querem trazer tantas pessoas culpadas, mas não entendem que a unção dela um dia caiu, porque ela se perdeu no meio de um processo. Porque quando você diz onde caiu, o milagre vai acontecer. Eu já vi pessoas chegarem, aqui não acontece isso é coisa de Volta Redonda. Chegaram lá no meu gabinete, pastor, ficar 2 horas, falou de todo mundo, mas não chegou o momento de dizer: apóstolo, eu caí. Apóstolo, eu estava indo bem, mas chegou o momento da minha vida que eu parei de ter prazer de adorar. Eu parei de ter prazer de estar numa célula, eu parei de ter prazer de orar, eu parei de ter prazer, e eu comecei a criticar a igreja, criticar o pregador, criticar o líder, criticar todo mundo. Então está todo mundo errado, pastor. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: onde caiu? É o dia que você perdeu a vontade, a busca, o amor, a paixão. Porque teve um momento da tua vida que você estava muito bem, que não precisava de uma palavra eloquente, não precisava de uma música nova, não precisava de luz, não precisava de nada. Bastava começar a adorar e você já estava quebrantado na presença de Deus. E por que hoje você não tem a mesma busca mais? Porque talvez você se perdeu no processo. Aquele jovem não estava em pecado, inclusive ele estava fazendo a obra de Deus.
Só que no meio da obra de Deus, querido, pode cair a ponta do machado. Não significa que você estava longe, mas talvez trabalhando para Deus veio um cansaço, veio decepções, e que ali você desistiu, você ajudou pessoas, você abençoou tanta gente, e agora que você fala, não aguento mais isso. Mas o profeta disse, me diz onde caiu, porque se você disser onde caiu, vai flutuar a tua unção de novo. E eu quero terminar essa minha mensagem dizendo isso para você. Deus está fazendo uma mudança na vida de algumas pessoas aqui, do fogo para a água, e você precisa compreender que Deus tem novos registros para você. Mas antes de você entender as mudanças, você precisa compreender que em algum momento essa unção pode ter caído, em algum momento você perdeu a busca, você perdeu a expectativa, e agora a pergunta profética é essa: onde foi que caiu? Agora há pouco, ontem eu pregava essa mensagem no grupo de jovens, só esse pequeno pedaço, e veio uma irmã, me abraçou e disse assim: apóstolo, dia tal, no dia tal, no mês tal, no ano tal, na hora tal. Eu quero dizer para o senhor, foi nesse momento que caiu a minha unção, e eu quero ela de volta hoje. Eu falei, a tua honestidade vai trazer o teu ministério de volta. E eu quero dizer para você, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Fale comigo, do fogo para a água. Por isso eu quero dizer algo para você, querido. Se você for honesto com Deus, essa unção vai flutuar. O milagre foi tremendo, mas a resposta certa foi que trouxe o caminho certo para o milagre acontecer. Ele pode dizer, profeta, não sei onde caiu, eu não vi, eu não sei quando aconteceu. Eu só sei que eu tinha um machado para cortar árvore e não tenho lâmina mais. E sem lâmina eu vou bater aqui e não vai cair mais nada. Sem a unção, querido, o seu ministério não flui. Com ela o teu ministério flui. E por isso eu quero mostrar a você que se vem a tribulação, mas ela produz algo, maravilha. Se você passa por uma luta hoje, e talvez Deus está transicionando a tua vida do fogo para a água, e se você entender isso, no início pode ser difícil. Elias teve que orar 7 vezes. Um homem acostumado a orar segundos, pelo menos para ver milagres. Mas ele perseverou até que Deus virasse e desse a ele um novo registro da fé. Se você está nesse processo, Deus toma a tua causa hoje em nome de Jesus. Fecha os teus olhos nesse momento, querido. Eu comecei aqui profetizando de que se um dia tomaram a sua túnica, se um dia tocaram aquilo que pertence a você, assim como fizeram com José, tiraram a túnica dele, mas o favor que Deus tinha sobre ele, ninguém arrancou dele em nome de Jesus. Deus trouxe você nesse culto, Deus trouxe você aqui para ouvir uma voz do trono, para que você tome decisões certas na tua vida. Antes de você pedir para Deus tirar você da tribulação, pede para Deus descer onde você está. Porque a questão, querido, não é onde você se encontra, é quem está com você onde você está. Porque se Jesus está com você, até o inferno virou céu. Por isso Ele toma a tua causa hoje, e Ele toma a tua história hoje e a transforma poderosamente. Pai, em nome de Jesus, consolida essa palavra em nossos corações, ó Deus. Que essa noite marque a nossa vida, não só pela celebração do aniversário do apóstolo, mas que cada pessoa que entrou aqui, meu Deus, possa ter a consciência de que mesmo em dias de tribulação, o Senhor está no controle de todas as coisas. Toma, meu Deus, toma, Senhor, a vida de cada um que está aqui neste lugar. Manifesta da tua graça, manifesta, meu Deus, do teu poder. Ah, Deus, ah, Senhor, obrigado por esta igreja, obrigado por cada família, obrigado por cada visitante que veio aqui. Assim eu oro, meu Deus, assim eu entrego a Ti, em nome de Jesus. Se ponha de pé, querido. Adore ao Senhor nesse momento. Tenha o seu tempo com Deus. Adore ao Senhor. Para quê? Por quê? Porque quando você adora, você está dizendo: Deus, eu estou recebendo essa palavra.
Nós não sabemos de todas as coisas, mas a palavra de Deus diz: bendito o Senhor, que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Senhor está tratando com a sua vida, querido. Não porque Ele não te ama, ao contrário, porque o que Ele tem para você é muito maior do que você já experimentou. Senhor, eu te agradeço por essa palavra do trono, Senhor. Mas muitas vezes, quando estamos debaixo da prova e da pressão, nós achamos que não temos forças, nós achamos que não vamos suportar, mas aí vem a tua glória sobre a nossa vida, aí vem a sua presença sobre a nossa vida. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, das minhas ovelhas, Senhor, que o Deus que está neles haverá de invadir as trevas e fazer brilhar a luz. Haverá de invadir a seca e chover águas torrenciais. Senhor, eu te agradeço porque é tempo de um novo patamar para esta igreja. É um tempo de novo patamar para cada filho teu que está aqui. E Senhor, agora, Pai, que eles tomem essa palavra com toda a fé, Pai, para que ela se transforme imediatamente, Senhor, no teu milagre. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não vou pedir para que o Senhor tire a tribulação, eu vou pedir para que ela opere na minha vida a tua vontade. Humildemente eu me humilho, Senhor, e eu declaro: não estou pronto, mas o Senhor é bom, e a obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Então na minha vida, o que eu estou vivendo hoje não é o fim, mas é o começo, é a plataforma de lançamento para uma nova unção, para uma nova autoridade, para uma nova bênção, que não será para mim somente, mas será para os meus semelhantes. Senhor, que a tua presença na minha vida faça diferença onde eu estiver. Eu creio, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. No passado tu eras Deus, no presente tu és Deus, no futuro tu serás o mesmo Deus sobre a minha vida. E eu declaro agora para você, querido, você que está vivendo este momento, que precisa de uma virada, uma guinada, que hoje Deus vai fazer isso na sua história. Então pela fé, saia do teu lugar e vem aqui à frente, porque o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Esta noite começa um novo tempo na tua vida. Pode sair. Quantos aqui sentiram a unção? Queridos, essa palavra, eu adoro a Deus, porque eu não preciso falar com um homem nenhum. Eu não tinha a mínima noção do que o Joel ia falar. Eu disse: Joel, fale o que Deus colocar no teu coração. E eu disse para ele: você não tem noção do que Deus fez através da tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição do diabo será transformada em bênção hoje na sua história. Em nome de Jesus, eu declaro que toda obra do inferno contra a sua vida não prosperará. Sobre a sua vida está uma palavra de vida, vida abundante do Senhor. E Ele vai entrar agora pela sua palavra no seu corpo físico, na sua alma, nos teus sentimentos e no teu espírito. Levante a mão para o céu e diga: Deus, clama mais alto, diga: Deus, opera na minha vida tudo que o Senhor tem para fazer. Eu te adoro, porque o Senhor espera, mas não deixa de trabalhar. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor me chamou para esta igreja, e eu serei uma bênção aqui.
O Senhor hoje está ampliando o meu ministério, a minha visão, a minha autoridade, a minha unção. E o Senhor cuida da minha vida. Ainda que se levante o inferno contra mim, eu me escondo na tua sombra. E todas as setas do maligno estão destruídas em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eis-me aqui, Senhor. Opera completamente aquilo que o Senhor quer fazer na minha história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda, aplauda o Rei. Hoje é dia de mudança, de virada. Aleluia, glória a Deus. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: Senhor Deus, que a minha mente seja transformada pela tua palavra. Põe a mão no teu corpo físico e diga: que o meu corpo seja restituído, sarado, que o meu espírito seja cheio da água viva, porque a tua palavra diz que aqueles que crescem em ti, do seu interior fluiriam rios de água viva. Começa a fazer assim, ó. É o Senhor fluindo na tua vida, é o rio de água viva saindo da tua vida. Vai agora, em nome de Jesus, é um ato profético. Começa a liberar, começa a liberar. Diga: em nome de Jesus, flui Deus, flui Deus, flui Deus, flui Senhor. Vai, vai declarando, vai fluindo, vai fluindo. Rios de água viva. Aplauda o Senhor agora em adoração. Mais forte, mais forte. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Essa palavra de hoje é uma preparação para a palavra que Deus já me deu para a semana que vem. Vai mudar o seu patamar. Não estranhe o levantamento do inimigo contra a sua vida. Não importa onde você vá, importa quem está ao seu lado. E o Senhor é conosco. Ele é conosco. Amém.